noite, igreja. Boa noite, amados. Que a graça, que a paz de Jesus seja sobre tua vida, sobre todos nós. Amém, amém. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, nos preparando para a palavra. Senhor, aqui estamos na tua presença, em família, com nossos irmãos. E nós queremos aprender da palavra, Senhor, das Escrituras, que o teu Espírito, o Espírito Santo, em nome de Jesus, ministre a nossa mente, ao nosso coração. Perdoa pecados, Senhor. Restaura, anima, consola, edifica a tua igreja. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sou o pastor Rogel. Então, convite do pastor Caio, pastor aqui dessa igreja. Então, estou trazendo a palavra mais uma vez para os irmãos. É uma alegria e uma honra estar aqui com os irmãos. Bom ver meu colega, pastor Eliseu, com a Cris, né? Com a família, Jéssica, enfim. Que Deus esteja abençoando vocês. Que bom ver vocês aqui de volta em Canoas, né? Que Deus abençoe. Eliseu e Cris. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 5. O texto que nos foi dado para essa noite, Tiago 5, verso 16. Que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vou repetir. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Talvez você tenha uma versão um pouquinho, levemente diferente. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. De que modo uma igreja pode mostrar que os irmãos amam uns aos outros? Como é que você pode perceber que numa igreja as pessoas se amam? Tem um carinho especial uma pelas outras. Como é que você perceberia isso se você entrasse numa igreja, ou, talvez não pela primeira vez, mas viesse já algumas vezes e fosse conhecendo a igreja? Talvez até fazendo parte dela, do grupo. Como é que você percebe que ali as pessoas se amam? Há vários modos de você notar que ali tem um grupo, irmãos em Cristo, que se amam. Mas um dos modos que a igreja aqui, neotestamentária, mostra para nós que pessoas ali se amam é que elas oram umas pelas outras. Elas oram uns pelos outros. O assunto dessa noite é orai uns pelos outros, dentro do tema geral da vida em comunidade, tema geral que os irmãos estão vendo cada domingo, sobre uns aos outros. Hoje nós vamos tratar sobre o orar uns pelos outros. E é uma marca que a gente vê na igreja, especialmente de Atos dos Apóstolos, uma das marcas que mostrava o amor que os irmãos tinham uns pelos outros. Eles oravam. Eles oravam. Não só por si mesmos, oravam pelos outros. E eu quero propor nessa noite com os irmãos, ver alguns desses tipos de oração, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, onde mostra
a igreja orando uns pelos outros. E diferentes modos de oração uns pelos outros. Porque talvez você pergunte, tá, mas como é que a gente ora uns pelos outros? Que tipo de oração que é essa? Que a gente chama de intercessória, né? Ora, o livro de Atos dos Apóstolos, e é para lá que nós vamos remeter, hoje nós temos esse texto de Tiago aqui só como o texto-chave, orar uns pelos outros. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que há vários modos diferentes da igreja orar uns pelos outros. Vários modos. Vejam comigo alguns desses modos, e uma igreja saudável, uma igreja que se ama, ela vai fazer todos esses modos, de modos variados em diferentes momentos. Então eu te convido a ir para o livro de Atos dos Apóstolos, onde mostra essa igreja que ora uns pelos outros. E para o nosso primeiro tipo de oração uns pelos outros, que está em Atos capítulo 7. Atos 7. No final do capítulo 7, quando Estevão está para entregar sua vida como o primeiro mártir da igreja, sendo apedrejado. Atos 7, versículo 59 em diante. Nós temos aqui todo o relato aqui do julgamento de Estevão. E aí no finalzinho do capítulo, verso 59 em diante, diz assim: enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, aqui era uma outra oração: Senhor, não os condenes, ou não lhes imputes, não o pecado, né? Não os condenes por causa deste pecado. Algumas traduções dizem, não imputes, não os imputes esse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. O primeiro tipo de oração uns pelos outros que eu quero mostrar no livro de Atos, e meu objetivo é mostrar que há uma variedade de oração uns pelos outros. O primeiro tipo é a oração que eu vou chamar de um por todos. A oração um por todos. Vocês vão lembrar dos 3 mosqueteiros. A oração um por todos. Nós temos aqui uma pessoa orando por todo mundo que está ali na frente dele, apedrejando ele. Nesse caso aqui, essa oração um por todos, que é uma oração intercessória, que você pode fazer, nesse caso aqui, ela tem mais uma característica. É uma oração de perdão, uma oração de misericórdia. É Estevão orando, enquanto estavam apedrejando ele: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Então, o primeiro tipo de oração, uns pelos outros, que eu quero chamar a atenção de você, no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma variedade de orações, é a oração um por todos, uma oração de misericórdia e perdão. Nesse caso também, nem sempre é assim, é uma oração de um crente por vários descrentes. De um crente por não crente. Uma igreja que ama é uma igreja que ora por outros. Está aqui. Uma pessoa orando por várias pessoas. Por todos. Oração de misericórdia, de perdão. Crente pelos descrentes. Tem mais uma característica dessa oração. É uma oração que não é à distância. Às vezes a gente ora por alguém, uma intercessão, a pessoa está longe. Não, nesse caso é uma oração com as pessoas presentes, na frente dele. Ele está intercedendo para as pessoas que estão na frente dele, ali, diante dele, o apedrejando. Uma igreja que ama tem que ter esse tipo de oração. Quando você, sozinho, está orando por todos. É você orando por todos. Uma oração de misericórdia e perdão. Uma oração de um crente, talvez por vários descrentes. E talvez
Quem sabe, na presença deles. Como é que a gente poderia hoje aplicar isso para nós? De inúmeros modos. Você sozinho, orando pela tua família que te odeia, que causa problemas para ti, que te hostilizam. Você orando sozinho por toda a tua família de sangue. Por perdão, por misericórdia, não por vingança. Interessante isso. Senhor, mostra para eles que tu é justo. Não, uma oração de misericórdia. Misericórdia, Senhor, tenha piedade deles. Você sozinho no teu trabalho, orando por toda a tua turma de trabalho, que inclusive talvez nem tenha um bom relacionamento contigo. Olha, os modos são inúmeros de você aplicar esse modelo aqui de oração. O fato é que nós temos esse modelo. Orando por todos. Nesse caso, uma oração de perdão. Senhor, perdoa. Lembra que Jesus fez essa oração na cruz, lembra? Exatamente assim, por todos, Jesus falando a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Uma oração do Salvador pelos não crentes. Então, esse é o modo. Esse é o modo da gente orar. Você já fez esse tipo de oração? Você já se engajou nesse tipo de oração, de você estar orando, você sozinho, por todo um grupo? Uma oração de misericórdia? Olha, está aqui para nós, para o nosso ensino. Um outro modelo de oração, ele é o contrário. Se esse primeiro modelo é por todos, nós vamos ver um caso interessante de oração intercessória, todos por um. Todos por um. Olha, interessante. E aí fecha dos 3 mosqueteiros, né? Por todos, todos por um. Olha só. Olha algumas páginas adiante, no capítulo 12 de Atos, você vai ver uma oração intercessória que é o contrário, é todos por um. Atos 12. Nós temos aqui o que em Atos 12? Nós temos a prisão de Pedro. Tiago foi preso e morto por Herodes. Tiago, não confunda esse Tiago com o irmão de Jesus. Esse aqui é o Tiago, irmão de João, que foi morto. O Tiago, irmão de Jesus, que se converte mais tarde, você vai ver ele lá no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, né? Então é um outro Tiago, irmão de Jesus. Esse aqui é o Tiago, irmão de João. Ele é morto no capítulo 12, início do capítulo 12, mostra aqui. E Pedro também é preso por Herodes. É preso por Herodes. E aí no versículo 5 do capítulo 12, você vai ver assim, ó. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas eu acho essa frase agora que continua tão interessante. Olha só. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui é uma oração intercessória uns pelos outros, do tipo todos por um. A igreja reunida orando por uma pessoa. Todos orando por uma pessoa. Pedro. Pedro estava preso, se você olhar ali os versículos que eu pulei, acorrentado com 2 correntes, sentinela de cada lado, mas havia oração incessante da igreja por Pedro. Aqui é uma oração que, ao contrário daquela primeira, é uma oração à distância. Aquela primeira de Estevão, ele orando por todos, e eles estão ali na frente dele. Aqui mostra para nós como é variada a oração uns pelos outros. É variada. Aqui é uma oração à distância. Porque Pedro estava preso lá longe, e a igreja estava reunida nas casas. Lembra que a igreja, nessa época aqui, ela não se reunia, não tinha o templo deles. Existia o templo de Jerusalém, é verdade, que o livro de Atos dos Apóstolos mostra a igreja reunida de vez em quando no pórtico. Tem o pórtico de Salomão, ali na entrada, né? Não dentro lá, né? Mas nos pórticos. De vez em quando a igreja se reunia toda lá. Mas o local mesmo onde a igreja podia se reunir livremente era nas casas. Então, a igreja estava reunida nas casas, orando por Pedro. Orando por Pedro. Uma oração à distância. Nesse caso, crentes orando por crente. A oração uns pelos outros em Atos dos Apóstolos ela é variadíssima.
crente orando por não crentes, crente orando por crente. Um orando por todos, todos orando por um. Oração ao ar livre, Estevão sendo apedrejado, oração nas casas. Então aqui é uma oração, que tipo que é? Aquela lá de Estevão era oração de misericórdia e perdão. Aqui é uma oração que a gente pode chamar de livramento, uma oração de livramento. Eles estavam orando para que Pedro fosse solto, para que Deus libertasse Pedro. Repare também que a oração uns pelos outros, ela tem temas variados. Se lá no caso de Estevão, o tema era perdão e misericórdia, aqui o tema é livramento, libertação. Quero insistir nisso. Não há um modelo só de oração uns pelos outros. Há uma variedade de oração. Aqui o tema é outro, não é misericórdia. Senhor, livra Pedro, Senhor. Essa é uma oração que a igreja também deve estar engajada. Uma oração onde é todos por um. Uma oração que é de livramento, de libertação. Crentes orando por crentes. Eu me lembro, anos atrás, quando eu passei por um momento difícil na minha vida como família. Muito difícil. E eu me lembro, os meus parentes, minha família de sangue, todos eles, pai, mãe, irmãos, orando por mim. Orando por mim. Como aquilo foi importante. A minha família de sangue, todos eles, dobrando os joelhos para orar por mim, porque eu estava passando por um momento difícil na minha vida. A igreja tem feito isso. A igreja tem se reunido todos para orar por uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma crise. Será que nós sabemos até quem está passando por crise aqui em nosso meio? Para podermos orar, oração de libertação, de livramento, todos por um, temos que saber a história, a vida, como é que estamos. Não pode acontecer de irmãos estarem com crise em nosso meio e nós não sabemos. Ah, mas a pessoa não se abre, ela tem que se abrir. Sim, ela tem que se abrir, mas nós também temos que nos antenar. Temos que investigar, temos que ter interesse uns pelos outros. Está um de nós aqui passando por processo de divórcio? Vamos orar, todos por um. Está algum de nós passando um momento difícil de saúde, de emprego? Vamos, como igreja, nós todos orar por essa pessoa. Essa é a oração todos por um. Todos por um. E olha que interessante, nós lemos o versículo 5, no versículo 12, quando Pedro é liberto da cadeia, ele é liberto da prisão, o anjo livra ele, e aí o versículo 12 diz assim, quando Pedro achou que ele estava sonhando, assim, inclusive tem uma interessante, o portão abre automaticamente, as correntes se soltam, o anjo fala, me segue, me segue, me segue. E aí o portão abre, assim, acho que está meio sonhando. Aí ele se dá conta, não, isso aqui é real. Aí no versículo 12 diz assim, ao se dar conta disso, que tudo era real, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Um parênteses aqui. Aqui é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Companheiro de Paulo, por um tempo, João Marcos, né? Escreveu o Evangelho de Marcos. A mãe dele era uma pessoa, possivelmente de posses, e tinha uma casa muito grande, e lá estava a igreja reunida. Então, olha aqui. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estava orando por quem, será? Por ele. Por ele. E é interessante que ele chega lá, bate na porta, uma moça chamada Rode atende ele, né? Quando vê que é Pedro, ela vai e corre lá para avisar o pessoal, nem abre a porta para ele, né? Lembra da história, né? E aí, Pedro está lá, ele diz, que isso? E o Pedro batendo, Rode, tu não abriu a porta para mim, Rode, né? E ela falando, ele está lá, o Pedro foi liberto, ele, capaz, foi liberto. A igreja estava orando, mas não tinha tanta fé assim, né? Pelo jeito, não tinha muita fé. E ele batendo lá, gente, abre a porta, sou eu, né? Aí abre lá e eles ficam assim, estupefatos, né? Tá aqui. A igreja reunida nas casas, toda a igreja orando por uma pessoa, por uma. Queridos, como isso faz bem para nós? A gente está passando por crise, que ninguém gosta de passar por crise, nenhum de nós gosta.
É uma coisa difícil e algumas crises são muito fortes. Mas saber que estão todos orando por mim, caramba, isso faz muito bem para a gente. Todos orando por você. Uma igreja que se ama, tem que ter esse tipo de oração intercessória. Então nós vimos um orando por todos, oração de misericórdia, de perdão, um crente pelos não crentes, na presença deles. Vimos também aqui esse modelo lindo, todos orando por um, uma oração de libertação, de livramento, à distância. Mas tem outros modelos também, olha que interessante. Agora vamos ver juntos um modelo que é todos orando por todos. Olha que curioso. Todos orando por todos. Nós temos o modelo um orando por todos orando por um, mas também tem o modelo de todos orando por todos. No livro de Atos, nós estamos em tudo ali, capítulo 4, olha que interessante, depois que Pedro e João são presos e libertos, no versículo 23 em diante, Atos 4, 23 em diante, diz assim: e uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, aqui a gente não sabe exatamente onde, e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Inclusive ameaçaram eles e tudo, ameaçaram, né? Falaram para nunca mais falar no nome de Jesus. Ouvindo isto, unânimes, quem unânimes? A igreja. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Agora pule e vá para o versículo 29, que a oração continua. Aí no versículo 29, a igreja que está orando, unanimemente diz assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui é uma oração todos por todos. Talvez você pense, não, eles estão orando pelos líderes só, é Pedro e João. Não, eles estão orando pela liderança da igreja e por eles. É uma oração onde a igreja como um todo está orando por ela mesma, por toda a igreja. E é uma oração não de perdão e misericórdia, como no caso de Estevão, não uma oração de livramento. Não é uma oração de livramento, livra, Senhor, que não aconteça nada. Não. Se olhar bem, é uma oração de quê aqui? De encorajamento e poder. Senhor, nos dê ousadia. Você não vê aqui, nessa oração, um pedido para que não ocorram mais ameaças. Você não vê isso aqui. Nos livre das ameaças. Não. Você vê uma oração que é diferente dos outros tipos. É um outro tema. Senhor, nos dê ousadia. O Senhor está vendo as ameaças, Senhor? Está vendo as ameaças? Olha aqui. Como nós lemos 29. Olha para as ameaças deles. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios. É uma oração de encorajamento e poder. Uma oração do tipo, todos por todos. É a igreja levantando a voz. É verdade que ela foi incitada, ela foi motivada pelo testemunho dos líderes, Pedro e João. Foram soltos e aí eles disseram, olha só o que fizeram conosco, nos ameaçaram em tudo. Mas a igreja unanimemente se levanta. E ela não pede ousadia só para Pedro e João, pede ousadia para os teus servos, Senhor. Nos dê ousadia. E a resposta está aqui no final, no verso final aqui, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A oração uns pelos outros tem vários tipos. Um por todos, todos por um, todos por todos. Oração de misericórdia e perdão. Aqui, uma oração de ousadia, encorajamento e poder. A outra foi de livramento. Aqui não é livramento. Senhor, não estamos pedindo que tu nos livres. Nesse momento estamos pedindo ousadia. Ousadia. Todos orando por todos. Como é variada a oração intercessória? Nos temas, em quem está envolvido na oração, se é à distância, se é na presença, é variada. A igreja está orando. Aqui, a gente não sabe se foi numa casa, parece ser um lugar maior. Mas é ao ar livre, no caso de Estevão, é nas casas, como no caso de Pedro, que foi liberto da prisão. Aqui, a igreja como um todo. Por fim, nós temos oração um por todos, todos por um, todos por todos. Nós também, nessa variedade de orações intercessórias, nós temos a oração também um por um. Um orando por um. Também tem esse modelo. Tem tudo que é modelo. Veja aqui, nosso último texto, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. (36) 36 em diante, quando nós temos aqui a história de Dorcas, ou Tabita ou Dorcas, é a mesma coisa, depende da língua. Vale a pena a gente ler, para você entender essa história. Atos 9, 36 em diante diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Costume da época. Como Lida, a cidade de Lida, ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Pediu, Senhor, por favor, eu vou pedir que todos saiam, todos saiam. Ele ficou sozinho ali, junto com o corpo de Dorcas. Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Aqui a oração intercessória um por um. Eu vou chamar, você talvez diga assim, que tipo de oração é essa? Não é de misericórdia, é oração de cura. É mais que cura, né? A pessoa estava morta. Eu vou chamar de oração do impossível. Vou chamar a oração do impossível. É uma coisa impossível. Está aqui, alguma coisa aconteceu que é impossível resolver. E aí vai lá uma pessoa, eu vou orar por ti. No caso de Dorcas, a ressurreição dela. Não estou dizendo que a gente pode orar pelos mortos para que ressuscitem. O ponto é que aqui está nos ensinando que nós podemos orar por uma pessoa. Algo que é impossível aos olhos das pessoas. Se Deus vai realizar ou não, isso é com Ele. É com Ele. Eu não sei o que seria o impossível no teu caso.
Uma coisa que não tem saída mais. Não tem. Tá acabado. Não tem mais saída. Mas eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Um por um. Eu e você. Estou sozinho contigo. A igreja não está aqui. Tá eu sozinho com você. Eu vou orar por você. Ah, não tem mais saída. Não tem. É impossível. Não consigo ver. Não consigo ver saída. Mas eu vou orar mesmo assim. Nós também temos que ter esse tipo de oração intercessória entre nós. A oração um orando por um. A oração do impossível. Aquilo que a pessoa talvez assim, não tem mais saída. Mas eu vou orar. Eu vou orar mesmo assim. Isso faz parte da vida da igreja. Tem que ter também. Isso faz parte de nós mostrarmos o amor uns pelos outros. Orando uns pelos outros. Então está aqui, ó, uma gama de tipos diferentes de oração, de pessoas envolvidas, de temas. Você orando por todos. Pode ser uma oração de misericórdia, de perdão. Todos orando por você. Uma oração de livramento, de libertação. Todos orando por todos. Que Deus nos dê ousadia, força e poder como igreja. Nós todos estamos orando por todos nós. Você orando por um outro irmão seu, sozinho. Algo que é impossível, mas você está colocando diante de Deus. Isso é vida de oração de uma igreja. Atos dos Apóstolos mostra essa variedade de oração. Uma igreja que se ama, é uma igreja que tem comunhão. Ela faz muitas coisas uns pelos outros, muitas coisas. Por isso que vocês estão vendo cada domingo uma coisa diferente. Mas uma das coisas que essa igreja que se ama faz, ela está orando uns pelos outros. Uns pelos outros. Que o Senhor Deus te dê isso no coração, esse desejo, esse amor, de você se envolver na vida do teu irmão, intercedendo por ele. Sozinho, um com a outra pessoa. Ou você orando sozinho por todos. Ou você fazendo parte de um grupo orando por uma pessoa. Ou você fazendo parte de um grupo todo, orando pelo grupo todo. Modo como vai ser, Deus vai te colocar no coração. O melhor é que não seja só um tipo, que você se envolva em todos esses tipos de oração. Mas é assim que Deus nos quer ver, uma igreja que ora. Eu queria te convidar nesse momento a ficar em pé. Vamos ficar em pé. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. E eu não poderia deixar de encerrar essa mensagem pedindo que nós façamos isso agora. Essa oração de intercessão uns pelos outros. Não quero constranger ninguém, mas eu quero te convidar, nesse momento, a você formar trios ou grupos de 4 pessoas no máximo. Forme, em pé mesmo. Se une 3 em 3 pessoas ou de 4. E uma pessoa do grupo brevemente perguntar, né, o nome, se tem algum motivo especial, e pelo menos uma pessoa do grupo esteja orando por cada um ali, por cada um, pode ser? Sai do seu lugar, forme trios ou quartetos no máximo, certo? Pode sair do lugar, e uma pessoa do grupo esteja orando pelo grupo, tá? De preferência, ouça ali brevemente algum motivo de oração. Depois eu vou encerrar com uma palavra de oração.
Enquanto os irmãos terminam de orar, alguns irmãos, vamos estar orando aqui também. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida da igreja, plantada por Jesus, pelo Senhor Jesus. Porque nossos irmãos nos abençoam com a sua vida, com as suas orações. Obrigado por cada oração recebida, Senhor. Cada irmão que tem orado por nós, uns pelos outros. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso é tão importante. Isso esquenta o coração. Pai, isso é demonstração de amor. Que possamos ser uma igreja que demonstre também, de várias formas, mas também orando. Orando uns pelos outros. Crentes por crentes e crentes por não crentes também. Orações de perdão, orações de libertação, orações, Pai, de encorajamento, orações do impossível. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.